Depois da Segunda Guerra Mundial, um novo conflito surgiu. Essa foi a Guerra Fria, um choque entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essas superpotências tinham sido aliadas contra a Alemanha nazista, mas suas diferenças logo levaram à suspeita e hostilidade. Os EUA, uma democracia capitalista, e a URSS, um Estado comunista, estavam agora presos em uma luta global pela dominação. A Guerra Fria não foi uma guerra tradicional, com batalhas em larga escala. Em vez disso, foi um conflito multifacetado que abrangeu manobras políticas, pressão econômica, guerras de propaganda e guerras por procuração travadas em países do terceiro mundo. Os EUARASA buscavam conter a disseminação do comunismo, enquanto a União Soviética visava expandir sua esfera de influência. Essa rivalidade se estendeu por todo o globo, dividindo o mundo em dois campos principais: o Bloco Ocidental, liderado pelos EUA, e o Bloco Oriental, liderado pela URSS. Os países se alinharam com um lado ou outro, muitas vezes com base em seus sistemas políticos e econômicos. A Guerra Fria se tornou o conflito definidor da segunda metade do século XX, moldando as relações internacionais e deixando um impacto duradouro no mundo. No coração da Guerra Fria estava um choque fundamental de ideologias: capitalismo versus comunismo. Os Estados Unidos defenderam o capitalismo, que enfatizava a liberdade individual, o livre mercado e a governança democrática. A União Soviética, por outro lado, defendia o comunismo, um sistema que promovia a propriedade coletiva, o controle estatal da economia e um sistema de partido único. Essas ideologias opostas alimentaram a desconfiança e a animosidade entre as duas superpotências. Cada lado acreditava que seu próprio sistema era superior e via o outro como uma ameaça à sua existência. Essa divisão ideológica permeou todos os aspectos da Guerra Fria, moldando as políticas, ações e retórica dos EUA e da URSS. A rivalidade entre essas ideologias se estendeu além das fronteiras dos EUA e da URSS, influenciando movimentos políticos e revoluções em todo o mundo. Países da América Latina, África e Ásia tornaram-se campos de batalha para esse conflito ideológico, à medida que as superpotências buscavam expandir sua influência. A Guerra Fria não foi apenas uma luta geopolítica. Foi uma batalha pelos corações e mentes das pessoas em todo o mundo. Pense na situação de Cuba, tão perto dos EUA, e como isso impactou a América Latina. A Guerra Fria lançou uma longa sombra sobre a vida das pessoas comuns, tanto nos EUA quanto na URSS, bem como em países pegos no meio. A constante ameaça de guerra nuclear pairava grande, criando uma atmosfera generalizada de ansiedade e incerteza. Nos EUA, as crianças em idade escolar praticavam exercícios de abaixar e cobrir para se preparar para um possível ataque atômico. O medo da infiltração comunista levou ao macartismo, um período de intensa paranoia anticomunista e repressão política. Na União Soviética, os cidadãos enfrentavam censura governamental, liberdades pessoais limitadas e dificuldades econômicas. Apesar da falta de confronto militar direto entre as superpotências, a Guerra Fria produziu inúmeras guerras por procuração, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Esses conflitos ceifaram milhões de vidas e causaram imenso sofrimento em países distantes dos centros de poder. A Guerra Fria foi um conflito global que tocou a vida de pessoas em todos os continentes. Imagine o medo constante, como viver com a espada de Damocles sobre a cabeça. Após décadas de tensão e confronto, a Guerra Fria finalmente chegou ao fim no final dos anos 80 e início dos anos 90. Uma combinação de fatores contribuiu para o colapso da União Soviética e o fim desta era de rivalidade global. Pressões internas e externas enfraqueceram o sistema soviético. A estagnação econômica, a repressão política e os custos de manutenção de um vasto império militar cobraram seu preço. Os EUA, sob o presidente Ronald Reagan, adotaram uma política de fortalecimento militar e pressão sobre a União Soviética, o que tensionou ainda mais a economia soviética. A eleição de Mikhail Gorbachev como líder soviético em 1985 inaugurou um período de reformas conhecido como Perestroika e Glasnost.
As tentativas de Gorbachev de reestruturar o sistema soviético e introduzir maior abertura acabaram por sair pela culatra, levando à desintegração da União Soviética em 1991. A queda do Muro de Berlim em 1989 tornou-se um símbolo potente do fim da Guerra Fria e da divisão da Europa. Com o colapso da União Soviética, a Guerra Fria chegou ao fim, marcando o início de uma nova ordem mundial. Foi como finalmente poder respirar aliviado depois de um longo pesadelo.